O livro de Enoque também é chamado de obra pseudográfica, livro etíope de Enoque. É um livro do Antigo Testamento que contém eventos escritos muito antes do nascimento de Jesus. O manuscrito original deste antigo livro desapareceu no final do IV século. Mais tarde, em 1773, ele foi redescoberto na Etiópia. No entanto, a seita cristã na Abissínia, Etiópia, incluiu este livro em suas escrituras como referência para sua prática. A obsessão de grupos cristãos hereges, como os maniqueístas, com uma mistura de elementos iranianos, gregos, caldeus e egípcios, também contribuiu para a sobrevivência deste livro. Vários estudiosos eclesiásticos descartaram este livro, alegando que ele contém revelações que Deus não inspirou divinamente. O antigo livro de Enoque foi proibido na Bíblia por revelar verdades profundas sobre a criação do mundo. Este livro registra uma lista de anjos caídos sensuais, gigantes violentos, fatos cosmológicos estranhos e outras revelações místicas ainda não confirmadas por estudiosos da Bíblia. Acredita-se que a história de Enoque reflita muitos aspectos da mitologia babilônica. Este livro de Enoque também foi confirmado como uma compilação de obras principalmente apocalípticas. Enoque é uma figura bíblica e o patriarca que precedeu o período pré-diluviano ou pré-dilúvio de Noé e a grande inundação. Ele era o tataraneto de Adão, o pai de Jared, e o avô de Matusalém, a pessoa que viveu mais tempo na Bíblia. O texto no capítulo 5 do livro de Gênesis, versículos 21 e 24, afirma que Enoque andou com Deus e não foi mais visto, pois Deus o levou. Esse texto foi posteriormente interpretado por estudiosos da Bíblia que acreditavam que Enoque entrou no céu vivo. De acordo com o registro, ele tinha cerca de 365 anos quando Deus o levou, conforme escrito em Gênesis 5, 20 e 2:24. Apenas ele, Deus, levou Enoque e Elias sem que experimentassem a morte na Bíblia. Enoque trabalhou com fé e retidão durante toda a sua vida e obedeceu à palavra de Deus. Deus ficou impressionado com seu trabalho de fé e retidão, poupando-o da dor da morte. Enoque é um tema e pilar de muitas tradições judaicas e cristãs. Ele foi o autor do livro de Enoque e também foi considerado o escrivão do julgamento. Enoque é mencionado no Antigo Testamento no livro de Gênesis e no Novo Testamento no Evangelho de Lucas 3, 37, na Epístola do Apóstolo Paulo aos Hebreus 11, 5 e em Judas 1, 14. Entre a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa Oriental, ele é reverenciado como um santo, uma personalidade a qual todos os cristãos devem olhar com admiração. Alguns muçulmanos comparam Enoque ao profeta Idris no Alcorão. A jornada ministerial de Enoque foi um precursor da missão de Noé como pregador da justiça e construtor da arca. Os manuscritos do Mar Morto. Este livro, escrito por Enoque, foi redescoberto na caverna judaica em 1946. 1947 por alguns meninos beduínos cuidando de suas ovelhas perto da caverna. Um dos meninos jogou uma pedra em uma abertura na rocha e ficou surpreso ao ouvir um som de quebra. Por curiosidade, ele e seus amigos entraram na caverna e encontraram vários grandes potes de argila, 7 dos quais continham rolos de couro e papiro dentro. A caverna judaica fica perto do antigo assentamento de Qumran. Localizada na costa noroeste do Mar Morto, é atualmente conhecida como Cisjordânia. Os rolos foram comprados de volta por comerciantes de antiguidades e estudiosos, que encontraram o texto com mais de 2.000 anos de idade. Muitos outros fragmentos de rolos também foram descobertos em cavernas adjacentes. Uma soma desses outros rolos totaliza 800 e 900 textos. Este livro de Enoque é ainda dividido em outros 5 livros. O livro dos vigilantes, o livro das parábolas, o livro astronômico, as visões dos sonhos e as epístolas de Enoque.
Estes livros têm um total de 100 capítulos. O livro de Enoque é uma série de histórias importantes. Uma parte discute anjos, uma árvore especial, Jerusalém e o universo. Mas a parte mais interessante é sobre anjos caídos que fizeram coisas íntimas com mulheres humanas e tiveram filhos gigantes, chamados nefilins. Esses anjos também ensinaram aos humanos coisas avançadas, levando a um grande dilúvio e destruição. Nefilins significa caídos. As pessoas os veem como sujeitos grandes, como gigantes. Essa ideia vem do primeiro livro de Enoque, um livro judaico especial. Mas há um debate. Alguns acham que seu tamanho é porque eles são sobrenaturais, enquanto outros dizem que não é correto pensar que anjos ou demônios possam ter filhos com humanos. Outra ideia é que os nefilins eram apenas pessoas comuns que se desviaram do caminho bom. Alguns dizem que os filhos de Deus eram de Seth, um cara bom da família de Adão, e os nefilins eram sua família que se afastou de Deus. Assim, o livro de Enoque nos faz pensar sobre anjos, gigantes e humanos de uma maneira realmente interessante. Os mistérios de Enoque. Há mistérios ocultos encontrados no livro de Enoque que parecem vagos e inverossímeis para a raça humana. Essas irregularidades, mistérios míticos não confirmados e segredos relacionados à divindade, fizeram com que os estudiosos da Bíblia de outrora descartassem o livro de Enoque, tornando-o inadequado para os cristãos e para os humanos, em geral, lerem. Será que o conhecimento é verdadeiro ou falso? São eles realmente sagrados para o consumo humano? Que verdades ocultas ele revela que desafiariam o entendimento humano da divindade? O livro apócrifo de Enoque contém uma série de mistérios que incluem a origem dos demônios e dos nefilim, o mistério de Gênesis 6. 5. A razão por trás do grande dilúvio no livro de Gênesis. As leis que regem o sol, a lua e as estrelas e o vento. A revolta dos anjos contra Deus. A razão pela qual alguns anjos caíram do céu. O mistério por trás do arcanjo Uriel. Os segredos da criação. O reinado de 1000 anos do Messias e muitos outros mistérios míticos. Vigias angelicais. O livro de Enoque contém um registro de 200 vigias angelicais que desceram à terra e se tornaram perversos. Os nomes de alguns desses anjos e seus líderes também foram mencionados neste livro. Notáveis entre esses nomes mencionados estavam Shemiazá, Asael, Ramel, Artecof, Matarel, Ananel e Nefilim, o anjo que gerou os híbridos entre anjos e humanos. Esses anjos listados eram conhecidos como os vigias maus no livro de Enoque. Eles eram chamados de vigias maus porque, após caírem do céu, vieram para a terra para realizar atos de maldade contra os humanos, poluindo a mente tanto dos homens quanto das mulheres, e tendo intimidades sexuais tanto com mulheres quanto com homens. Outros vigias angelicais também vieram para a terra e se casaram com mulheres humanas, iniciando uma união não natural com elas. Devido a essa união, começaram a ensinar aos humanos conhecimentos proibidos e práticas estranhas à mente humana. Alguns ensinaram aos humanos a arte da guerra e a fabricação de armas. Alguns ensinaram aos humanos os sinais da terra. Alguns ensinaram astrologia. Alguns ensinaram o estudo das nuvens e ensinaram aos humanos os movimentos da lua. Yecom, por exemplo, foi um dos vigias maus no livro de Enoque, que planejou e tentou os outros vigias a terem relações sexuais com humanos. Seus comparsas eram Asbiel, Gadriel, Penemui e Casdai. Todos eles foram identificados como satãs individuais e vigias da iniquidade. Segredo da criação. A história da criação acredita-se ter sido revelada a Enoque face a face. Antes da criação, os alicerces de todas as coisas criadas foram lançados, e depois ele trouxe tudo do nada e da profunda escuridão. Ele criou um trono para si mesmo e fez os céus e a terra. O Senhor criou um trono para si,
Ele endureceu a grande pedra das águas para se tornar uma estrutura sólida acima das águas. O Senhor criou os exércitos dos seres intangíveis do fogo e dos répteis, pássaros, peixes, animais e vegetação, até finalmente criar o homem. Isso pode ser visto nos capítulos 20 e 8, 20 e 9, quando Deus instruiu Enoque sobre os segredos da criação. O Senhor também disse a Enoque, como visto nos capítulos 24, 26. No capítulo 41, 1:3, Enoque conta sua experiência sobre a criação. Essas revelações no livro de Enoque sobre o segredo da criação ainda precisam ser confirmadas pelos estudiosos da Bíblia. Além disso, muitos dos primeiros padres da Igreja não o aceitaram como sendo preciso. Epístola de Enoque. A parte conclusiva do livro de Enoque, que compreende os capítulos 90 e 108, é conhecida como a Epístola de Enoque. Embora as epístolas no Novo Testamento da Bíblia Sagrada sejam conhecidas como cartas de Paulo, o apóstolo, as epístolas no livro de Enoque não eram considerados cartas. Em vez disso, implicam nas últimas palavras de Enoque para seu filho, Matusalém. A parte principal da Epístola de Enoque fala sobre sua visão de ser levado por Deus. Ele aconselhou seus filhos e família sobre a necessidade de trabalhar com retidão, justiça e fé. Aqui, ele falou sobre a grande inundação que viria, que mais tarde ocorreu nos dias de Noé. Ele falou sobre o julgamento dos ímpios na inundação e o juízo final, que enfatizou a ressurreição dos mortos, como pode ser visto nos capítulos 91, 13, 14. Na Epístola de Enoque, há 6 oráculos listados contra os pecadores, o testemunho de toda a criação contra eles e a garantia do destino após a morte. A epístola é composta por 2 camadas, uma proto-epístola, com uma teologia próxima à doutrina determinística do grupo de Qumran, e uma parte ligeiramente posterior dos capítulos 94, 4 e 104, 6 que aponta a responsabilidade pessoal dos indivíduos, frequentemente descrevendo os pecadores como os ricos e os justos como os oprimidos, um tema também encontrado no livro de Parábolas. O nascimento de Noé é uma parte que aparece em fragmentos de Qumran, separados do texto anterior por uma linha em branco, parecendo assim ser um apêndice. Conta sobre o dilúvio e Noé, que nasce já com a aparência de um anjo. O apêndice conclusivo do livro de Enoque não foi encontrado em Qumran e é considerado o trabalho do editor final. Ele destacou a geração de luz em oposição aos pecadores destinados à escuridão. Por que o livro foi escondido? Muitos dos primeiros padres da Igreja, como Clemente de Alexandria, Tertuliano, Irineu e Atenágoras, que escreveram por volta de 200 d.C., afirmaram que o livro de Enoque foi rejeitado porque continha profecias sobre Jesus que não podiam ser devidamente confirmadas. Ele foi excluído dos cânones formais do Tanakh, da Septuaginta e do Deuterocanônico. A principal razão para a rejeição do livro de Enoque pelos judeus era que ele continha ensinamentos inconsistentes da Torá, que é a compilação dos 5 primeiros livros da Bíblia hebraica, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A Torá, por definição, simplesmente significa as leis e ensinamentos do judaísmo. O livro de Enoque era amplamente conhecido no 4º século d.C. pelos primeiros cristãos, até que as autoridades da Igreja o proibiram e ele praticamente desapareceu. Devido aos seus ensinamentos e doutrinas irregulares, ele foi excluído do cânone bíblico.